Nancy Hamilton era uma jovem ocupada, profundamente imersa em duas tarefas ao mesmo tempo. Ajoelhada em frente à mesa de seu empregador, Nancy combinava suas tarefas. No entanto, não era seu empregador David Ferris que estava sentado na cadeira, mas a charmosa Libby Fielding, uma colega de trabalho. Enquanto isso, Nancy estava apaixonadamente satisfazendo os desejos de sua colega com sua língua e dedos. Ao mesmo tempo, Nancy foi encarregada de responder às estocadas de David Ferris, que estava de pé atrás dela. Este trio estava cuidando de seus negócios há um bom tempo. Nancy e Libby estavam trocando de lugar, e seu chefe ficou muito magoado com isso. Observando de um escritório vazio, Willis Hamilton, um homem com um olhar preocupado, capturou a cena com a lente de sua câmera. Seu desconforto foi causado pelo fato de Nancy, a personagem principal da peça, ter sido sua esposa por quase 3 anos. Eu conhecia Nancy Willis há um bom tempo. Nós íamos para a mesma escola, embora eu estivesse 2 anos à frente dela. Apesar da diferença de idade, eu admirava a ruiva charmosa, mas nossos círculos sociais não se cruzavam, então não tínhamos nos conhecido formalmente. Ela era atlética, destacando-se no basquete e no softball, enquanto eu preferia assistir a vários esportes em vez de participar ativamente. Embora eu me envolvesse em corrida e calistenia, era principalmente por razões de saúde e estéticas. Meus interesses pendiam mais para o lado artístico. Eu encontrei alegria em pinturas e esculturas, mas minha verdadeira paixão estava na fotografia. Comecei a praticar fotografia ainda jovem, incentivada por uma tia que compartilhava da mesma paixão e me presenteou com uma câmera de 35mm bem usada. Ela me ensinou os detalhes da revelação de filmes, e eu rapidamente me acostumei. Quando terminei o ensino médio, eu já estava ganhando dinheiro tirando retratos de família, fotos de crianças e capturando os primeiros momentos de bebês em um estúdio improvisado em casa. Reinvesti todos os meus ganhos no negócio, eventualmente estabelecendo meu próprio estúdio com um apartamento confortável no andar de cima e uma câmara escura anexa. Depois de 2 anos de trabalho duro construindo meu negócio, decidi me matricular em uma faculdade comunitária. Eu queria dominar as técnicas emergentes de fotografia digital que estavam se tornando o futuro da indústria. A fotografia digital oferecia inúmeras vantagens, e eu rapidamente me adaptei à nova tecnologia. Foi nesse novo ambiente acadêmico que 2 eventos significativos se combinaram para alterar drasticamente minha vida. Inicialmente, uma presença familiar agraciou a faculdade naquele semestre, Nancy Willis. Ela se matriculou em cursos de negócios para apoiar seu papel na loja de seu pai. Não pude deixar de notar sua beleza aprimorada, agora mais alta e voluptuosa, ostentando aquelas pernas bem formadas e tentadoramente longas. Com cabelos ruivos ardentes, olhos verde esmeralda e pele cremosa impecável, ela exalava a aura de uma deusa celta contemporânea. Apesar do meu forte desejo de chamá-la para sair, minha coragem vacilou. Enquanto eu descobria que ela não tinha um namorado fixo por meio de uma conversa casual, eu lutava para reunir coragem para fazer um movimento. No entanto, uma tarefa de classe forneceu o catalisador. Fui incumbido de um elemento quintessencial da mídia visual, um nu. O conceito rapidamente se cristalizou em minha mente, exigindo apenas a modelo perfeita, Nancy Willis. Imaginei uma composição em preto e branco com iluminação diferenciada, destacando sua pele lisa e cor de creme. Com um planejamento meticuloso, a câmera certa e habilidades adeptas no Photoshop, sua pele irradiaria como uma lua nova. Juntamente com a interação de luz e sombra acentuando sua beleza temporal, prometia ser uma obra-prima digna de nota máxima. Além disso, orquestrar a sessão de fotos apresentou uma oportunidade de forjar uma conexão e talvez acender um romance. No entanto, 2 obstáculos se agigantavam. Persuadi-la a modelar sem parecer uma voyeur assustadora e reunir coragem para abordá-la em primeiro lugar. Tudo tinha corrido bem, apesar dos meus nervos serem como os de um gato com um rabo longo em uma sala cheia de cadeiras de balanço. Mais tarde, ela admitiu ter se sentido lisonjeada com minha atenção e entretida com meu desconforto. Tão entretida, na verdade, que fingiu indignação e me atacou verbalmente só para me ver me contorcer ainda mais. Quando confessei que meu pedido para a pose da foto era genuíno e que eu estava genuinamente atraído por ela, ela pareceu quase derreter.
Como acontece frequentemente em tais situações, ela acabou se interessando por mim o tempo todo, esperando que eu fizesse um movimento. A sexta-feira seguinte à noite serviu tanto como sessão de fotos quanto como nosso primeiro encontro. A noite culminou em uma relação sexual profundamente satisfatória, dando início ao nosso romance. Em um ano, tínhamos progredido para o nível máximo, nos casando em uma cerimônia íntima com nossos amigos próximos e familiares presentes. Fiquei extasiado e feliz com Nancy, e ela retribuiu minha paixão igualmente. Nós adorávamos os pais um do outro, priorizávamos o tempo juntos fora do trabalho e mantivemos uma conexão amorosa e romântica. Nossas decisões financeiras eram prudentes e garantimos que nosso relacionamento sexual fosse abundante e mutuamente gratificante. Ironicamente, foi no reino do sexo que os problemas surgiram. Confesso que sou antiquado, um romântico incurável cujos desejos sexuais refletem esse aspecto da minha personalidade. Acredito em estimar qualquer mulher, especialmente minha esposa, como uma joia preciosa. Humilhar ou desrespeitá-la de qualquer forma simplesmente não está na minha natureza. Nancy, por outro lado, era mais aventureira, uma inversão bem-humorada de papéis talvez. Eu me esforcei para ser receptivo às suas sugestões, a lingerie provocante que ela escolheu era muito atraente para mim. Eu gostava de dar prazer a ela intimamente, então eu apoiei totalmente sua decisão de se depilar. Sua delicada área íntima cor de morango era naturalmente linda e não exigia nenhum enfeite. Nancy, com suas pernas atraentes, preferia usar saias e vestidos, mantendo-os modestos em comprimento publicamente, mas em particular compartilhávamos um segredo apaixonado. Ela preferia cintas liga e meias, com a ocasional meia-calça escandalosa sem virilha, o que me excitava muito. Saber que ela não usava nada por baixo do traje, exceto aqueles itens, aumentou minha expectativa durante nossos passeios. Quando ela trouxe para casa um livro sobre posições sexuais exóticas, nós nos aventuramos ansiosamente na experimentação. Eu me entreguei ao seu gosto por ser contida, o que ela gostou muito. Embora eu tenha encontrado prazer em fazer cócegas nela, ela era incrivelmente sensível e não conseguia suportar muita coisa, principalmente nas solas dos pés. No entanto, seu desejo persistente de ultrapassar limites me incomodava. Embora eu tenha me esforçado para me envolver em atividades como assistir pornografia juntos, isso não ressoou em mim como ressoou nela. Para mim, a intimidade entre marido e mulher era uma expressão de amor, não meramente desejo carnal. Eu não era contra explorar coisas novas dentro do nosso relacionamento, contanto que fosse consensual e agradável para nós dois. No entanto, seus novos interesses pareciam introduzir uma força externa em nossa parceria. A ideia de fazer roleplaying surgiu e, embora não fosse minha preferência, tentei acomodar os desejos dela. No entanto, tracei uma linha firme em envolver outros em nossa cama conjugal. Embora eu estivesse aberta a fingir ser personagens diferentes em nossas fantasias, eu me opunha a trazer indivíduos reais para nosso espaço íntimo. Essa discordância aumentou quando se tratou da minha assistente de meio período, Carrie Wilson. Ocasionalmente, eu tinha que sair do estúdio por motivos de negócios, particularmente em dias de fotos em várias escolas do condado. Durante esses momentos, eu tirava as fotos de classe padrão usadas em anuários e pacotes enviados para casa para amigos e familiares. Embora essa fosse uma fonte lucrativa de renda que não podia ser ignorada, ela tinha um custo, deixando o estúdio sem supervisão. Para resolver esse problema, procurei meu antigo professor para uma recomendação de um trabalhador de meio período capaz entre seus alunos atuais. Carrie foi altamente recomendada e posteriormente contratada. Carrie possuía uma beleza rara da qual parecia alheia, apesar das constantes afirmações. Ela era inegavelmente deslumbrante, com pouco menos de 1,5 metros de altura, mas parecendo mais alta devido às suas pernas bem proporcionadas. Com uma figura curvilínea que não era nem excessiva nem deficiente, ela exalava um encanto natural. Seus longos e grossos cabelos loiros como seda de milho emolduravam sua pele bronzeada e macia, sugerindo seu estilo de vida ao ar livre. Seus olhos azuis gelados e seu rosto marcante precisavam de pouca melhoria, normalmente não exigindo mais do que um toque de gloss labial e, ocasionalmente, um pouco de delineador e batom em dias mais pesados. Era tudo o que ela precisava para acentuar sua beleza. Sua personagem irradiava beleza tanto quanto sua aparência física.
Ela possuía um charme nato que tornava a conversa com ela fácil, abrangendo uma ampla gama de tópicos. Moralmente correta, mas sem julgamentos, ela oferecia conselhos sólidos com a mente clara. Uma vez que ela deu sua lealdade, ela foi inabalável. O que mais se destacou para mim foi sua notável afinidade com crianças e bebês, uma característica particularmente valiosa dada à minha linha de trabalho. Embora eu tivesse um talento especial para lidar com eles, ela me superou de longe, pois eles a adoravam tanto quanto ela os adorava. Eu a convidava frequentemente para o estúdio, especialmente em dias com muitos bebês, provocando-a sobre a possibilidade de ter uma família grande um dia. Ela se destacava em seu trabalho e compartilhava meu entusiasmo pelos aspectos técnicos e artísticos do nosso trabalho. Apesar de sua atratividade inegável, eu me abstive de entreter quaisquer pensamentos inapropriados sobre ela por respeito. Ela era astuta e teria notado qualquer lapso em meu comportamento, levando a uma culpa desnecessária. Então, mantive uma atitude estritamente profissional. Uma noite, depois de algumas taças de vinho a mais, as coisas tomaram um rumo desconfortável quando Nancy sugeriu que eu fizesse uma dramatização como outra pessoa. Eu me opus veementemente, me sentindo magoado pela implicação de que ela desejava outro homem, mesmo que apenas em fantasia. Talvez eu seja sentimental demais, mas eu prezo ideais românticos tradicionais. Nós finalmente resolvemos o problema, ou assim eu pensava. Se Nancy continuou a se entregar a fantasias, ela as manteve escondidas de mim. Infelizmente, a verdade tem um jeito de dissipar a ignorância, independentemente de quão feliz ela possa parecer. Como mencionei antes, as coisas só melhoraram depois daquela noite. Nós éramos apaixonadamente íntimos, explorando novas avenidas de prazer juntos. Ela me apresentou aos fetiches por pés, algo sobre o qual ela tinha lido, e eu me vi gostando, particularmente porque isso a excitava muito. Honestamente, ela tinha um par de pés incrivelmente sexy, especialmente encantadores quando adornados com meias. Fiquei surpreso com sua engenhosidade, descobrindo que ela conseguia me dar prazer usando apenas os pés, embora depois de um pouco de coerção lúdica para adorá-los. Nas semanas seguintes, nossa intimidade se intensificou. Fizemos amor quase todas as noites, com os fins de semana sendo particularmente aventureiros. Eu estava exausto, mas contente. Nancy sempre foi uma amante excepcional, e seu desejo por mim só alimentava meu orgulho. Eu fazia questão de expressar meu amor por ela diariamente por meio de palavras, gestos e presentes frequentes. Apesar de ambos trabalharem, contribuí para as tarefas domésticas e para a cozinha. Parecia uma bênção. Eu tinha um negócio próspero, um casamento maravilhoso e uma vida sexual eletrizante. De repente, tudo mudou. Quando ela voltou do trabalho em uma segunda-feira, ela era uma pessoa diferente. Demorou quase uma semana para que fossemos íntimos novamente. Ela alegou estar indisposta. No entanto, não era só sobre sexo. Havia falta de afeição, toque mínimo, e ela não usava seus termos habituais de carinho. Parecia que sua mente estava em outro lugar. Mesmo quando retomamos a intimidade, não parecia o mesmo. Era como uma imitação falha do que costumava ser. Eu tinha uma suspeita, mas a afastei. Eu me convenci de que ela não era capaz de tal comportamento. Na realidade, eu simplesmente não conseguia suportar o pensamento do que significaria se minhas suspeitas fossem verdadeiras. Apesar de perguntar várias vezes se algo estava errado, ela sempre me garantiu que ela só tinha muita coisa na cabeça e que tudo ficaria bem. No entanto, eu não estava tão otimista. Meses depois, a verdade me atingiu quase como um golpe físico. Enquanto eu tentava dar prazer a ela oralmente, eu percebi. Corri imediatamente para o banheiro e vomitei. Ali, na pele delicada perto dos lábios, havia uma marca tênue, mas inconfundível, de paixão, como se alguém a tivesse reivindicado. O problema era gritantemente óbvio. Eu certamente não tinha deixado aquela marca. Não tinha certeza se era proposital ou não. A pele de Nancy era propensa a marcar facilmente, mesmo sem muito esforço. Fosse intencional ou não, a mensagem era clara. Naquele ponto, a intenção não importava mais. A resposta dela quando saí do banheiro falou muito.
Ao mencionar minha suspeita de um vírus estomacal e sugerir que adiássemos nossos planos para outra noite, seu alívio visível foi inconfundível. De repente, tudo se encaixou. Enquanto eu estava lá pelo resto da noite, senti meu mundo desmoronando ao meu redor. Eu sabia que precisava de respostas e não estava disposta a tolerar tal traição. Felizmente, não tínhamos progredido muito em nosso relacionamento e não havia crianças envolvidas, pelo que eu era grata. Minha primeira prioridade era proteger meu negócio e minha reputação. Eu precisava de orientação, e sabia exatamente em qual ombro eu poderia me apoiar. Na manhã seguinte, depois que Nancy saiu para o trabalho, entrei em contato com Carrie e pedi sua presença no estúdio. Sem aulas programadas para a semana, ela concordou em vir sem hesitar. Eu propositalmente retive qualquer indicação do verdadeiro motivo da minha convocação, pretendendo abordar a situação com ela pessoalmente, em vez de por telefone. Minha nossa, ela exclamou ao ouvir meu relato dos detalhes preocupantes. Você tem certeza absoluta sobre tudo isso? Talvez ela esteja apenas preocupada com algo sério. Talvez o que você viu tenha sido apenas um hematoma. Ah, como eu queria que fosse esse o caso, respondi cansadamente a Carrie. Não é só a marca física e tenho certeza de que não era um hematoma. O que é realmente preocupante é que cada pedaço de evidência até agora leva a uma conclusão clara. Vamos expor tudo e examinar porque estou me sentindo desconfiado. Primeiro, há seus desejos sexuais em mudança. Ela estava entusiasmada em explorar novas experiências, mas de repente esse desejo desapareceu, para nunca mais ser mencionado. Então ela se aproximou de mim como se estivesse faminta por intimidade. Por semanas ela me encheu de afeição, me apresentando várias ideias sexuais sobre as quais ela alegava ter lido. Mas, com a mesma rapidez, nossa vida íntima parou. Embora tenha revivido um pouco nos últimos meses, parece diferente, como se ela estivesse apenas cumprindo a tarefa. Considerando tudo isso, junto com a marca da paixão, a perspectiva não é favorável para mim, Carrie. É certamente preocupante, Carrie concordou, seus olhos refletindo tristeza enquanto ela olhava para mim. Mas eu ainda acredito que você deve prosseguir com cautela. Onde ela passa o tempo fora do trabalho? Essa é a parte intrigante, Carrie, respondi. Ela raramente sai sozinha depois do trabalho, estamos quase sempre juntos. Ocasionalmente ela visita os pais sozinha, mas duvido que ela esteja sendo desonesta nisso. Seria fácil verificar se a história dela não faz sentido. Ela vê amigos ocasionalmente, mas não regularmente. Então, se há algo errado, provavelmente está acontecendo durante o dia. Tenho uma ideia, Carrie disse, levantando-se para andar pela sala. Por que eu não a sigo discretamente e a observo durante o dia por um tempo? Dessa forma, se ela estiver indo a algum lugar, talvez durante o intervalo do almoço, eu descubro. Se você estiver disposta a fazer isso, então eu concordo, eu disse. Mas eu insisto em compensar você pelo seu tempo e despesas. Não vou aceitar nenhuma objeção sobre esse assunto. Não é negociável. Carrie seguiu Nancy fielmente durante todo o dia, notando que Nancy nunca saía do prédio por nada em comum. Ocasionalmente, ela saía para pegar o almoço, presumivelmente para mais do que apenas ela, dada a quantidade de comida. Considerando o papel de Carrie como assistente pessoal de um executivo, ela se perguntou se a comida era para ela e seu chefe. Foi então que uma percepção me atingiu de repente. Carrie, estou com um pressentimento de afundamento, expressei com um suspiro. Talvez a assistência de Nancy se estenda muito além das tarefas típicas, possivelmente necessitando de sua presença constante dentro do prédio. Talvez seja hora de eu assumir a vigilância enquanto você administra o estúdio. Eu sei em qual andar ela trabalha, e o escritório dela tem janelas do chão ao teto. Eu poderia potencialmente me instalar do outro lado da rua e observar. Nancy mencionou que seu chefe tem um quarto e banheiro na suíte. Se eles passarem um tempo em comum lá, isso pode dar uma pista do que está errado. Embora eu possa não capturar todos os detalhes, é crucial para mim descobrir a verdade. Não quero que você testemunhe nenhuma potencial traição. Estou preparado para encarar a realidade. Se ela está me enganando, preciso ver em primeira mão. Não vou recorrer a danos físicos,
mas vou confrontá-la com toda a força da minha decepção. Apenas se abstenha de quaisquer ações tolas, Will, Kerry advertiu, olhando nos meus olhos enquanto apertava minhas mãos. Viver bem é a retaliação final. A vida opera em ciclos. O que vai, volta. Eu lhe asseguro, mocinha, respondi com um sorriso um tanto forçado. Seria terrível ter nossas conversas atrás de um vidro à prova de balas comigo vestido de pijama laranja. A sorte estava do meu lado. Consegui um escritório vazio do outro lado da rua, com minha câmera montada em um tripé e equipada com uma lente teleobjetiva capaz de capturar até o menor detalhe. Eu me acomodei para esperar. Não demorou muito. Esses indivíduos eram ou imprudentemente ignorantes, incrivelmente arrogantes, ou talvez uma mistura de ambos. No primeiro dia, minha visão era limitada porque a maior parte da atividade ocorria no quarto. Acredite em mim, havia muita coisa acontecendo no escritório principal para deixar claro que eles não estavam jogando cartas lá atrás. Não eram apenas minha esposa e seu chefe envolvidos. Eu tinha ouvido minha esposa mencionar a recepcionista, Libby Fielding, que ela havia descrito como promíscua e possivelmente bissexual. Bem, surpresa. Acontece que minha esposa compartilhava dessas inclinações também, e promíscua pode nem ser uma palavra forte o suficiente para nenhuma delas. No entanto, a bissexualidade deles era inegável. No segundo dia, eu acertei em cheio. Tudo se desenrolou bem atrás da mesa do chefe, à vista de todos, e eu capturei tudo na câmera. O cartão de memória de uma câmera digital pode guardar uma riqueza de memórias dolorosas, deixe-me dizer. Estranhamente, minha resposta emocional foi diferente do que eu esperava. Eu estava com raiva e magoado, certamente. Desgosto e desprezo me encheram. Mas não houve excitação. Nem uma única lágrima caiu, embora meus olhos tenham se enchido de lágrimas momentaneamente. Em vez disso, eu me senti entorpecido. Talvez porque no fundo eu já soubesse o que iria descobrir. Uma coisa estava clara. Eu estava consumido por um desejo ardente de infligir a mesma dor que eu estava sentindo em todos os três. O primeiro passo envolveu duplicar todas aquelas fotografias incriminatórias. Um conjunto foi prontamente protegido em um cofre alugado por Kerry. Guardei as cópias restantes em um local seguro e comecei a criar estratégias para o caos iminente. Eu tinha que abordar isso de forma inteligente. Meu objetivo era derrubar os três indivíduos como uma força da natureza, mas meu próprio bem-estar tinha prioridade. Quando finalmente administrei a retribuição, ela precisou ser meticulosamente planejada. Meu objetivo era orquestrar os eventos como manobras em um tabuleiro de xadrez. Infligir o máximo de dano a eles era crucial, mas minimizar quaisquer repercussões em mim era ainda mais imperativo. Tirando lições ensinadas por meu pai, um ex-fuzileiro naval da ativa, o reconhecimento era primordial antes de lançar qualquer ataque. Embora eu conhecesse um desses indivíduos, claramente não tão bem quanto eu havia presumido, os outros dois, particularmente King e Big Dick, exigiam um exame cuidadoso. Procurei identificar fraquezas em suas defesas e antecipar suas reações sob pressão para garantir que eu ficasse à frente do jogo. Quando me aprofundei no passado de Libby Fielding, desenterrei alguns detalhes intrigantes. Seu pai, um caminhoneiro de longa distância, veio de uma linhagem difícil de 4 irmãos conhecidos por sua abordagem prática à vida. Eles eram do tipo que acertavam as contas por meio de rixas, e cruzá-las poderia significar problemas para qualquer um envolvido. Ocorreu-me que o Sr. Fielding provavelmente não toleraria nenhuma invasão em seu território matrimonial. Isso apresentou um ponto de alavancagem que eu não havia considerado antes, um que poderia potencialmente me dar controle significativo sobre Big Dick. Quanto ao meu iminente processo de divórcio, o aspecto legal era direto. Na Virgínia, o divórcio implicava na divisão de bens comuns, mas ela não ficaria com nada substancial além de seus pertences pessoais e carro. Ela tinha uma boa renda. Deixe-a reconstruir sua vida. Inicialmente, eu pretendia ficar com tudo, mas decidi fazer um acordo e oferecer a ela metade de nossas economias e contas correntes. Não havia dívida de cartão de crédito, já que pagávamos mensalmente. Não era sobre generosidade. Eu tinha planos para uma dádiva secreta a qual ela não teria direito.
Sacrificar uma pequena parte dos meus bens não me afetaria muito. Com a vantagem que eu tinha sobre ela, ela obedeceria. Quanto à sorte inesperada, entrar com um processo público de alienação de afeição parecia impraticável e confuso. Em vez disso, optei por uma abordagem mais estratégica. 3 ataques precisos, em vez de uma retaliação explosiva. O primeiro tiro do conflito foi disparado logo depois que a vagabunda saiu para o trabalho no dia seguinte. Rapidamente, consegui embalar seus pertences, encaixotá-los e enviá-los para o centro de armazenamento. As fechaduras de todas as portas foram prontamente trocadas por um indivíduo contratado. Posteriormente, cuidei de questões relativas às nossas contas correntes e de poupança conjuntas. Transferi o cartão de crédito para o meu nome. Alterei o beneficiário do meu seguro de vida e revisei meu testamento de acordo. Como medida de precaução, organizei um teste de DST com meu provedor médico preferido. Depois disso, fui até a suíte do consultório do Sr. David Ferris, esperando por um momento fortuito, o que de fato me favoreceu. Quando minha esposa saiu do local no final do dia de trabalho, discretamente fui até o consultório do Sr. Ferris sem que ela me notasse. A senhora Fielding, ocupada com suas próprias tarefas, não percebeu enquanto eu confiantemente passava por ela em direção à porta do escritório, sentando-me na frente do Sr. Ferris sem hesitação, pronto para abordar os assuntos em questão. Quem diabos você pensa que é? Ele perguntou. Seu rosto se contorceu em confusão. Eu sou Willis Hamilton. Eu declarei, exibindo um sorriso parecido com o de um tubarão. E se você tiver algum senso, você vai ficar sentado, ouvir e manter sua boca fechada até eu lhe dar a deixa para falar. Estranhamente, ele obedeceu. Embora a vontade de falar fosse evidente, eu podia ver as engrenagens girando em sua mente enquanto ele ponderava o que eu sabia, como eu sabia e se eu poderia comprovar isso além de sua capacidade de negar. Parecia que ele optou por deixar o cenário se desenrolar, para avaliar minha posição, antes de recorrer à força física e convocar a segurança. Agora escute, comecei a pegar o envelope da minha pasta. Há algumas fotos bem intrigantes aqui, peguei seu. Bem, agora que penso nisso, você não tem exatamente um lado bajulador. Nem sua recepcionista, nem minha esposa infiel, para falar a verdade. Certo, ele retrucou com um tom venenoso e um olhar de desdém. Então, de alguma forma, você obteve fotos comprometedoras minhas com a equipe. Mas me parece que elas podem ser mais embaraçosas para você do que para mim. As pessoas podem começar a questionar sua capacidade de administrar as coisas em casa. Quanto a mim, provavelmente me elogiarão por lidar com 2 mulheres atraentes ao mesmo tempo. Nem vamos abordar o ângulo da invasão de privacidade aqui. Você está brincando comigo? Eu exclamei, incrédulo. Como diabos alguém tão tolo quanto você conseguiu ficar rico? Primeiro, você está se envolvendo em casos com 2 mulheres casadas bem na frente de todos. É como se você estivesse vendendo ingressos, seu tolo arrogante. Em segundo lugar, você realmente acha que eu serei o único a se sentir envergonhado nessa situação? Sou um empresário que se fez sozinho nesta cidade, conhecido pelo meu trabalho duro e integridade moral. Não me entrego a bebidas excessivas, drogas ou infidelidade. Até mesmo sua própria família e amigos podem atestar o quão bem a tratei. Ela será exposta como a pessoa enganosa que é, enquanto as pessoas simpatizarão comigo. As mulheres farão fila para me consolar. Quanto a você, você será o epítome da escória de vida baixa nesta cidade. Como você acha que seus contatos comerciais verão isso? Deixe-me dar uma dica. Radioativo. Lembre-se, esta é uma cidade relativamente pequena com valores tradicionais. Incidentes como esse não passam despercebidos aqui, diferentemente de cidades maiores como Nova York ou Los Angeles. Duvido que você seja bem-vindo em círculos sociais mais. Sua presença já está forçando as coisas do jeito que está. Você certamente não é nenhum Donald Trump com seus brincos, tatuagens e Harley. Sua próxima preocupação deve ser o Sr. Fielding e o resto de sua família. Eu suspeito fortemente que eles não vão recorrer a uma ação legal por causa dessas fotos. Talvez você queira investir em um veículo à prova de balas e uma equipe de segurança para substituir aquela Harley.
Em resumo, Sr. Ferris, eu o tenho firmemente em minhas mãos. Oh, desculpe-me, vejo pelas evidências fotográficas que você não tem nenhuma firmeza. Vamos mudar pelos curtos parabolas. Tenho duas perguntas, ele disse, parecendo que tinha acabado de encontrar uma mosca na sopa. Quanto custará para impedir que essas fotos vejam a luz do dia? E como posso confiar que você não as vazará de qualquer maneira? David, na realidade suas consequências não serão tão severas, comentei, dando um sorriso irônico. Como alguém que aprecia a arte, estou me sentindo inclinado à justiça poética hoje. Você efetivamente interrompeu um casamento de quase 3 anos. Então, para responder à sua pergunta inicial, isso equivale a 3 milhões de dólares. Embora seja significativo para mim, é uma quantia insignificante para um grande gastador como você. Entre essas fotografias estão as informações para uma conta offshore. Se os fundos forem depositados na referida conta até às 10 horas da manhã de amanhã, você receberá o segundo e último conjunto de fotos. Naturalmente, com exceção de um conjunto salvaguardado em um local seguro para o caso de quaisquer incidentes suspeitos que levem à minha infeliz morte. Considere esse sortudo que Nancy e eu não estivemos juntos por uma década ou duas. Outra questão, David, essas imagens também serão usadas para impor um acordo de não divulgação. A troca dos 3 milhões permanece estritamente entre nós. Você não deve dizer uma palavra, especialmente para Nancy. Se ela tentar reivindicá-lo em um acordo de divórcio, essas fotos aparecerão. Ela também mantém seu emprego. Eu me recuso a pagar pensão alimentícia para uma mulher que me trai. Quanto à sua segunda pergunta, realisticamente, você está no escuro. Você simplesmente terá que confiar em mim nessa frente. No final das contas, eu saí na frente nessa situação. Eu me livrei de um parceiro infiel. Você está preso a ela. E eu garanti um fundo de 3 milhões de dólares para férias e aposentadoria. Ganhei o que precisava de você. Não há necessidade de mais antagonismo. Você pode se sentir tratado injustamente em sua situação atual. Mas devo lembrá-lo de que se tivesse exercido contenção com sua anatomia considerável, não se encontraria nesse dilema. Como diz o ditado, Deus deu ao homem um cérebro e um pau, e sangue suficiente apenas para suprir um deles de cada vez. Você claramente escolheu mal, e agora é hora de encarar a música. Há outro assunto que precisamos abordar. Posso dizer só de olhar para você que você pode se sentir inclinado a recorrer à violência contra mim. Quero te dar um aviso, uma pequena nota de advertência. Tenho outro interesse, embora não tenha me entregado muito a ele desde que me casei. Veja, meu pai e eu gostamos de atirar, e ele, sendo um ex-fuzileiro naval, me ensinou bem. Estou confiante de que posso manter grupos compactos com minha arma de fogo a uma distância respeitável. Tenho uma Colt 1911 com uma licença de porte velado. Ela é bem requintada, niquelada com empunhaduras de marfim, equipada com um cano de nível de competição, câmara, gatilho e miras de combate ajustáveis com inserções de trítio. Seu sistema de alimentação é polido para evitar emperramento com as pontas ocas encamisadas que eu prefiro usar. Falando nisso, enquanto as pontas ocas encamisadas são geralmente indesejáveis, as pontas ocas 45 ACP criam uma grande bagunça. Mesmo alguém tão grande quanto você não se sairia bem depois de levar alguns desses para o centro da massa. Se você decidir se aproximar de mim depois da nossa discussão hoje à noite, não hesitarei em me defender. Você pode ser fisicamente maior do que eu, mas graças ao Coronel Colt e John Browning, estamos todos em pé de igualdade. Minha filosofia é simples. É melhor enfrentar um julgamento do que ser carregado para o túmulo. Considere-se avisado, Sr. Ferris. Tenha uma noite agradável, senhor. Ao sair do escritório, não pude deixar de traçar um paralelo entre minha situação e a conquista de Richmond pelo General Grant. Olhando para meu celular, que eu havia silenciado enquanto confrontava o formidável David Ferris, notei inúmeras chamadas perdidas de minha esposa. Embora eu não estivesse muito preparado para lidar com suas preocupações, entendi a necessidade de oferecer a ela alguma segurança por enquanto. Com um suspiro, disquei o número dela. Olá, querida. Sou eu. O que está em sua mente? Will,
Algo está errado. Minha chave não funciona. Não consigo entrar no estúdio ou no apartamento. Estou ciente, Nancy. As fechaduras foram trocadas. Você pode considerar ficar na casa dos seus pais esta noite. Mas Will, querido, preciso de roupas para o trabalho amanhã. E por que não posso ficar com você? Porque, meu querido, você não é mais bem-vindo na minha casa. Seus pertences, incluindo suas roupas, estão guardados em seu nome. Você pode buscá-los hoje à noite. Pegue a caminhonete do seu pai. Não vai custar nada. Não vamos brincar. Eu agradeceria se você não me contatasse mais esta noite. Nos encontraremos amanhã no Roscoe's para almoçar e discutir nossa situação. Houve uma inspiração profunda antes que a linha ficasse muda. Ela escolheu respeitar meu pedido. Surpreendentemente, dormi profundamente naquela noite, livre de preocupações. Na manhã seguinte, esperei até 10h30 para verificar se David havia decidido cooperar. O dinheiro havia sido de fato transferido para a conta. Suponho que ele concluiu que era um acordo razoável para evitar uma situação problemática que mancharia sua reputação e poderia, no final das contas, custar-lhe mais a longo prazo. Sem demora, movi o dinheiro novamente para garantir que nenhum vestígio fosse deixado para trás. Um largo sorriso se espalhou pelo meu rosto. Eu tinha conseguido arrancar pelo menos uma em cada 3 libras de retribuição. Agora, independentemente do resultado com Nancy, eu estava seguro. Embora eu não estivesse muito interessado na ideia, eu poderia me mudar para outra cidade e começar do zero, se necessário. No entanto, a ideia de deixar meus amigos e familiares aqui tornou tudo menos atraente. Se alguém tivesse que se mudar, que fossem eles. Cheguei ao Roscoe's no horário combinado, pedi um chá gelado e uma porção de anéis de cebola empanados com cerveja e me acomodei para esperar Nancy. Se ela tivesse coragem de aparecer, eu estava preparado para pôr fim a essa farsa de casamento. Ela chegou parecendo perturbada e indisposta. Ela recusou minha oferta de comida, optando por café. Devo admitir que a escolha dela me deu uma pequena sensação de triunfo. Claramente, nem tudo estava bem no mundo de Nancy. Durante toda a nossa conversa, ela se esforçou para encontrar meu olhar. Peço desculpas, Will. Ela começou com uma voz hesitante e baixou o olhar. Eu antecipei esse momento. É minha responsabilidade, principalmente. Não é por causa de algo que você fez ou deixou de fazer. Eu destruí minha própria felicidade com minhas próprias ações tolas. Nancy, preciso entender, perguntei gentilmente, tentando encontrar seus olhos. O que aconteceu? Sei que estou longe de ser perfeito, mas eu te amei mais do que tudo. Eu teria dado minha vida por você. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para te fazer feliz. Infelizmente, pensei que você estivesse contente. É uma história familiar, Will. Ela suspirou tristemente, olhando para suas mãos entrelaçadas no colo. Fiquei em êxtase com você. Mas em algum lugar ao longo do caminho, fiquei insatisfeita. Eu queria mais. Tentei me convencer de que não desejava realmente um caso com David. No entanto, olhando objetivamente, ele tirou vantagem de mim na primeira vez. Mas esse raciocínio não se sustenta. Eu estava flertando com ele ousadamente. A emoção que tive com esse flerte eu trouxe de volta para você, justificando-a em minha mente. O que eu percebo agora, tarde demais, é que sempre foi sobre mim e David desde o começo. David viu através da minha fachada. Ele entendeu meus verdadeiros desejos e escolheu confrontar a situação diretamente. Olhando para trás, para aquele dia e os eventos subsequentes ao longo dos meses, ele demonstrou claramente um senso maior de autoconsciência do que eu. A verdade é evidente agora, embora dolorosa. Embora eu não tivesse o poder de inicialmente evitar o que ocorreu, devo aceitar a responsabilidade por me colocar naquela situação. Embora fosse emocionante e proibido, eu poderia ter escolhido parar, embora com alguma culpa persistente. No entanto, continuei a me envolver nisso repetidamente, movido pelo meu prazer. Eu estava totalmente ciente da imoralidade das minhas ações, me entregando a comportamentos que me repeliam e aos outros. Ainda assim, persisti em repeti-los.
A verdadeira tragédia não está nos atos em si, mas no meu prazer inabalável por eles. Não, isso não é exato de forma alguma. O aspecto mais terrível é que eu estava totalmente ciente de que minhas ações causariam dor àqueles que se importavam comigo. Vocês, meus pais, meus amigos verdadeiros. Eu sabia que, eventualmente, todos vocês descobririam o que eu tinha feito. Reconhecer isso, entender que eu acabaria infligindo mágoa e vergonha às pessoas que amo, e ainda assim egoisticamente me entregando aos meus desejos destrutivos, revela-me, na dura luz da realidade, o monstro em que me tornei. Deus me ajude. Bem, Nancy, estou pelo menos aliviado que você tenha chegado a essa conclusão. Infelizmente, como muitos na sua situação, essa percepção veio tarde demais, só depois que você foi pego. Eu entendo, Will. Ela agora parecia completamente desanimada, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Não posso defender minhas ações. Mas, e suspeito que já saiba a resposta, há alguma chance para nós? Farei qualquer coisa. Já estou buscando ajuda profissional. Confessei tudo aos meus pais, embora isso os tenha devastado. Não amo David. Ainda acredito que com aconselhamento, podemos salvar isso. Eu ainda imagino um futuro com você, tendo nossos filhos, envelhecendo, juntos. Pode ser difícil de acreditar, mas eu realmente te amo, Will. Ah, Nancy. Agora era minha vez de olhar para baixo, balançando a cabeça enquanto as lágrimas brotavam. Rezei antes de vir aqui hoje, sabendo que poderia ouvir coisas que não queria. Implorei por misericórdia de Deus. Rezei para que você não dissesse o que acabou de dizer. Você realmente me ama? Duvido muito. Nancy, o ponto principal é que em algum lugar ao longo do caminho, você perdeu a capacidade de amar qualquer pessoa além de si mesma. Suas próprias palavras o incriminam. Você sabia que essa verdade viria à tona eventualmente. Você estava totalmente ciente do quanto isso machucaria aqueles que se importam com você quando viesse à tona. Mas isso não te impediu. Isso não é amor, querida. Francamente, eu nem cogitaria a ideia de ter intimidade com outra mulher na nossa cama, mesmo que você me desse permissão. Por quê? Porque meu amor por você não me permitiria traí-la, nem em meus pensamentos. Agora vamos pensar em outra coisa que seu egoísmo o levou a ignorar. Você tem feito sexo desprotegido não com uma, mas com 2 pessoas há meses. Bem, pelo menos 2 que eu saiba. E se David ou Lib infectaram você com HIV? Então estou enfrentando uma sentença de morte agora mesmo. Fui fazer o teste ontem. Até eu ter os resultados, tenho isso pairando sobre mim, junto com lidar com toda essa bagunça. Pelo amor de Deus, Nancy, você honestamente acredita que é a única com quem eles estão dormindo? É senso comum que Libby é casada. Ela provavelmente está dormindo com o marido, no mínimo. E se ele estiver procurando outras parceiras enquanto estiver fora? Ele está trazendo isso de volta para casa para ela, ela está passando para você e David, então você está trazendo para mim. E isso nem está considerando quaisquer outros parceiros em potencial que David possa ter essencialmente, você tem me forçado a encontros desprotegidos com David, com o Libby e com qualquer outra pessoa com quem eles estejam envolvidos. Escute, não vou insultar sua inteligência dizendo que não te amo mais. Estou profundamente magoado e bravo agora, mas uma parte de mim reconhece que sempre haverá algum amor por você enterrado lá no fundo. Mas aqui está a diferença crucial. Por causa das suas ações, não estou mais apaixonado por você. Há uma distinção significativa entre os dois. Agora, vamos abordar a outra questão importante aqui. Não consigo apagar da minha mente as imagens de assistir você com aquelas 2 outras pessoas. Está claro que eu não estava envolvido e nem tive a chance de estar. Você pegou algo que me pertencia e compartilhou com os outros. Vou continuar repetindo essa cena na minha cabeça até certo ponto até o fim dos meus dias. Não importa o que aconteça, essas imagens mentais não vão desaparecer. Mesmo se eu pudesse suprimi-las e ficar com você, eu ficaria ressentido. Eu sempre duvidaria se eu poderia realmente te satisfazer novamente, independentemente das suas garantias. Toda vez que você experimenta prazer, eu me pergunto se é genuíno.
Durante nossos momentos íntimos, eu questiono se sou realmente eu que você está amando ou outra pessoa. Essas imagens invalidariam suas alegações. Seria um pesadelo psicológico. Preciso mesmo mencionar que eu nunca deveria ter sido colocado nessa situação em primeiro lugar? Aqui vai uma consideração final. Como posso confiar em você novamente depois que você desconsiderou nosso relacionamento de forma tão egoísta? Que garantia tenho de que não vou decepcioná-lo novamente, levando-o a buscar conforto em outro lugar? E como posso ter certeza de que você cumprirá suas promessas e obrigações? Devo recorrer a monitorá-lo com uma tornozeleira eletrônica? Por mais justificadas que minhas suspeitas possam ser, elas inevitavelmente prejudicariam nosso relacionamento. Trazer crianças para um ambiente de desconfiança e ressentimento é inimaginável. Então, aqui está o plano. A Virgínia opera como um estado sem culpa ou, tecnicamente, uma comunidade. Nós entraremos com uma ação citando diferenças irreconciliáveis. Nossas contas correntes e de poupança serão divididas igualmente. O apartamento e o estúdio eram meus antes do nosso casamento e são essenciais para meu sustento. Então, eu vou manter a propriedade. Você vai levar todos os seus pertences e seu carro. Meu advogado sugere que, se esses termos funcionarem para você, podemos prosseguir com um único advogado. Em 6 meses, tudo estará finalizado. Como um gesto do amor restante que tenho por você, estou disposto a cobrir metade das despesas legais. No entanto, se você se opuser a mim, as coisas podem ficar complicadas. Não tenho intenção de manchar sua reputação, mas tenho evidências de seu caso no local de trabalho, o que pode ser prejudicial. Vou garantir que todos os importantes para você nesta cidade vejam essas fotos. Então, é melhor não me desafiar. Agora, não sou a mesma pessoa com quem você se casou. Há um lado mais sombrio que você trouxe à tona. Vamos terminar isso amigavelmente e seguir com nossas vidas separadamente. Talvez com o tempo, possamos nos tornar amigos novamente, ou talvez mais. Mas o divórcio é inevitável. Preciso de tempo para me curar, e então poderemos ver o que o futuro reserva. Lamentavelmente, Nancy proferiu em meio às suas lágrimas amargas, não vejo alternativa a não ser atender aos seus desejos. Por favor, informe-me sobre a consulta com o advogado, e assinarei quaisquer documentos que você exigir. É crucial que você entenda que começarei a procurar um novo emprego imediatamente. Compreensivelmente, acho insuportável estar perto de David e Libby agora. Também espero que, com o tempo, você encontre em seu coração o perdão para minha dolorosa traição a um homem decente cujo amor eu nunca poderia igualar. Aproximei-me dela e a abracei com força enquanto ela se agarrava a mim, chorando incontrolavelmente no meu ombro. Não sinto necessidade de me desculpar por confortá-la naquele momento. Lágrimas caíram dos meus próprios olhos também. Chorei pela perda de um amor que antes parecia tão puro e promissor, agora manchado e quebrado. No fundo, eu sabia que ele nunca poderia ser revivido como uma fênix renascendo das cinzas. Tudo o que eu poderia desejar é a possibilidade de amizade no futuro. Em meio à dor e à destruição, eu rezei fervorosamente para que algo de bom eventualmente emergisse dessa experiência. Pelos 6 meses seguintes, eu esperei a finalidade do nosso casamento, assim como fiz no período que o antecedeu. Eu mergulhei no meu trabalho e nos meus hobbies. Nancy ocasionalmente ligava ou visitava o estúdio para conversar. Apesar da ausência de acusações raivosas, havia uma lacuna perceptível entre nós, reconhecida por ambas as partes. Mais desconfortáveis eram os encontros com seus pais ou amigos, que expressavam consternação com o comportamento de Nancy e tentavam me oferecer consolo. Curiosamente, algumas de suas amigas próximas sutilmente sugeriram fornecer conforto adicional, notavelmente Julie Ovington, a melhor amiga de Nancy por toda a vida. Embora Julie fosse indubitavelmente atraente, eu sabiamente me abstive de me envolver. Uma mulher desprezada é formidável o suficiente, mas uma ruiva desprezada é ainda mais assustadora e não deve ser menosprezada. A verdadeira fonte da minha cura esteve bem na minha frente o tempo todo. Sim, você adivinhou, Carrie Wilson. Desde o começo da turbulência, ela foi uma salva-vidas. Sem ela, tenho medo de pensar no que teria acontecido tanto com meu negócio quanto comigo.
Ela não era apenas uma amiga confiável e compassiva, mas também uma confidente confiável, sempre oferecendo conselhos claros e benéficos. O ponto de virada veio no dia em que meu casamento estava marcado para terminar oficialmente. Carrie deveria gerenciar o estúdio enquanto eu lidava com os procedimentos legais finais. Quando ela entrou naquela manhã, eu não conseguia acreditar no que via. Carrie sempre se vestia bem, mas naquele dia ela parecia determinada a levantar meu ânimo ao parecer o seu melhor, desviando minha atenção da autopiedade para evitar qualquer mal-entendido em potencial. Seu cabelo loiro era liso como sempre, chegando até o meio das costas. Seu lindo rosto usava maquiagem mínima, com apenas um toque de delineador e uma leve camada de batom vermelho. Mas foi seu traje que realmente chamou minha atenção. Ela usava um top vermelho de malha sem mangas que acentuava seu decote, distraindo o suficiente para agitar até o sem vida. Suspeitei da ajuda de um sutiã push-up, embora dificilmente diminuísse o efeito geral. Sua saia preta abraçava sua figura, caindo até o meio da coxa, e suas pernas por baixo dela eram de tirar o fôlego, vestidas em nylon preto. Se eram meias ou meia calça era um detalhe que eu teria sacrificado muito para saber. Completando o conjunto, havia brilhantes sapatos pretos de salto agulha adornando seus pés delicados. Precisarei entrar em contato com meu advogado? Olhei para seu rosto sorridente com um olhar perplexo, claramente pego em um momento de desejo intenso. Em minha defesa, já fazia um tempo. Se você mostrar a um homem faminto um bife perfeitamente cozido com todos os acompanhamentos, a boca dele certamente salivará. O que? Respondi fracamente. Perguntei se precisaria ligar para minha advogada. Ela ainda estava com aquele sorriso adorável. Para deixá-lo saber que meu chefe excessivamente ansioso está me olhando com uma luxúria inconfundível. Carrie, protestei, embora minha convicção estivesse faltando. Você só parece diferente hoje. Você me pegou desprevenido. Então você não estava me despindo mentalmente agora? Ela provocou, aquele sorriso presunçoso ainda intacto. Certo. Culpada como acusada. Eu estava curtindo a vista. Você vai continuar me provocando sobre isso? Eu sou apenas um cara normal passando por um período de seca. Você entra aqui parecendo, eu admito, bem atraente, e isso chamou minha atenção. Bem, já era hora, ela retrucou energicamente. Pensei que talvez tivesse que recorrer a algo drástico, como me despir completamente até o fim do dia de trabalho. Isso se chama dar sinais. Pesquise. Sei que você tem andado estressado e preocupado, mas é hora de sair dessa. Você está oficialmente de volta ao mercado hoje, e estou fazendo minha jogada agora que você parece estar saindo da sua concha finalmente. Dizer que fiquei chocado seria pouco. Fiquei ali, sem palavras e com os olhos arregalados. Ora, ora, ora. Não somos nós, loiras, supostamente as desinformadas? Ela comentou, cruzando os braços provocativamente sob seu sorriso encantador. Os caras podem ser tão alheios às vezes. Muitas vezes me pergunto como você consegue passar um dia normal. Estou afim de você desde o primeiro dia, embora eu tenha conseguido manter isso escondido até de mim mesmo. Não sou de destruir um lar. O casamento tem um significado para mim, apesar de quão vagamente o resto do mundo possa interpretá-lo. De qualquer forma, posso perdoar sua falta de consciência enquanto você era casado. Na verdade, se você tivesse demonstrado qualquer inclinação por mim durante esse tempo, eu teria saído daqui imediatamente, apesar dos meus sentimentos. Mas nesses últimos 6 meses, tentei de tudo, exceto sacudir você fisicamente, para fazer você ver que não sou apenas um amigo. Fiquei apavorado que uma das amigas flertadoras de Nancy te roubasse. Então, vamos dar uma chance ao namoro e ver se isso leva ao casamento e aqueles 6 filhos sobre os quais você sempre me provoca? Ou você vai partir meu coração? Carrie, não acho que seja uma boa ideia, respondi tristemente, observando sua expressão cair. 3 filhos vão servir, ela retrucou, seu tom uma mistura de decepção e diversão. Seu idiota, ela exclamou alegremente, jogando-se em meus braços. Em um ano, Carrie e eu nos casamos. Quando percebi a verdade, pareceu inevitável. Carrie possuía tudo o que faltava a Nancy.
Eu confiava nela implicitamente, mais do que jamais confiei em Nancy. Em muitos aspectos, Carrie me convinha muito melhor do que Nancy jamais convinha. Nossos hobbies e interesses compartilhados fortaleceram nosso vínculo. Atualmente, estamos planejando um livro com nossas fotos artísticas. Até sexualmente ela superou minhas expectativas. Surpreendentemente, Carrie era virgem quando começamos nossa intimidade. Apesar de sua falta de experiência, seu entusiasmo compensava. Seu físico era deslumbrante, simultaneamente pequeno e voluptuoso. Ela respondeu ansiosamente ao meu toque, beijos e cada gesto afetuoso. Ela estava aberta a explorar qualquer coisa que eu sugerisse, incluindo os aspectos mais aventureiros da nossa intimidade. Apresentá-la ao fetiche por pés que Nancy introduziu em nosso relacionamento foi uma surpresa agradável. Carrie abraçou isso de todo o coração. Como eu, seu foco era somente em agradar um ao outro sem a necessidade de qualquer envolvimento externo. Cada dia que passa, ela ajuda a curar as feridas que Nancy deixou para trás. Estamos ansiosos para começar uma família juntos. Não tenho dúvidas de que ela será uma mãe excepcional. Estou comprometido em mostrar a ela, por meio de palavras e ações, que ela é o amor da minha vida. Essa dedicação continuará até meu último suspiro. Em relação a Nancy, nunca desenvolvemos o tipo de amizade que se poderia esperar. Na verdade, ela havia deixado a cidade pouco antes de Carrie e eu nos casarmos. A mãe de Nancy me explicou francamente que sua saída foi motivada por dois fatores principais. Primeiro, sua reputação sem dúvida sofreu um golpe depois que o escândalo veio à tona, deixando-a se sentindo perpetuamente ofuscada por ele. Segundo, e mais incisivamente, sua mãe revelou que a saída de Nancy foi amplamente influenciada por mim. A própria Nancy reconheceu seus erros e abrigou uma esperança desesperada por uma segunda chance. Mas testemunhar meu amor cada vez mais profundo por Carrie provou ser agonizante para ela. Embora ela pudesse ter sido capaz de suportar as consequências do escândalo, se ela me tivesse ao seu lado, tornou-se evidente para ela que tal cenário era improvável. Consequentemente, ela buscou um novo começo no Tennessee, garantindo um emprego promissor enquanto se esforçava para reconstruir sua vida. Eu sinceramente transmiti à mãe dela meus bons desejos para que Nancy encontrasse amor e felicidade, enfatizando que eu não guardava rancor e a perdoava completamente. Naturalmente, minha narrativa não seria totalmente recontada sem reconhecer o Sr. Ferris, seria? Infelizmente, o destino lhe deu uma mão dura. Ele estava correndo para casa uma noite em sua pesada Harley a poucos minutos de sua residência, cruzando a estrada de acesso à sua propriedade isolada. Tragicamente, ele nunca viu o cabo de aço, seu revestimento preto se misturando à noite, posicionado precisamente no nível de seu peito e pescoço. Quando seu corpo colidiu com o chão implacável, sua segunda e terceira vértebras cervicais quebraram, reivindicando a vida de David Ferris instantaneamente. Apesar das investigações completas das autoridades e do médico legista, o cabo permaneceu desconhecido, e sua morte foi considerada um acidente. Como, então, possuo conhecimento da existência do cabo? Invocarei contato meu direito contra a autoincriminação nesse assunto. Quanto a Libby Fielding, ela misteriosamente desapareceu logo após o trágico fim do Sr. Ferris. O paradeiro dela continua sendo um enigma até hoje, mas suspeito que seu marido ou seus irmãos possam ter algumas respostas. Só posso esperar que seu desaparecimento não esteja ligado às fotografias deixadas anonimamente na cabine do caminhão de seu marido. Mais uma vez, vou me abster de mais comentários.